Boa noite, estamos começando mais um Arquivo Aberto. Eu sou a Victoria Rodrigues. E eu sou a Kimberly Ramos. Hoje, nós trouxemos aqui no nosso cenário de delegacia uma das jornalistas mais importantes no jornalismo investigativo do país, a Thaís Nunes. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muito o convite. Obrigada. Bom, a Thaís é a primeira da sua família a se formar no ensino superior e ter um diploma. E ela dirigiu e roteirizou a série documental Maníaco do Parque, A História Não Contada, que estreou em novembro de 2024 na Prime Video. Foi story producer do documentário A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, lançado em setembro de 2024 na Netflix. Dirigiu a série documental Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, que chegou em julho de 2021 na Netflix. E foi story producer do documentário PCC, Poder Secreto, na HBO Max. Então, mais uma vez, boa noite, Thaís. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por topar fazer o nosso programa aqui conosco hoje. Bom, a gente fez uma breve introdução sobre você, mas aqui a gente gosta de deixar o convidado falar sobre ele mesmo. Então a gente queria entender um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua história no jornalismo. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com jornalismo no primeiro ano da faculdade, eu tinha 17 anos, então são 2 décadas já de profissão. Eu comecei como estagiária da Secretaria da Segurança Pública, que foi onde eu literalmente comecei a fazer a minha agenda de contatos. Então eu tinha uma agenda, papel e caneta, como esses que estão aqui na mesa, e comecei a anotar os contatos de delegados, investigadores e outras autoridades que eu já tinha relação desde muito jovem. Quando eu saí desse estágio, eu tinha acho que 2 pastas, com vários contatos da segurança pública de todo o estado, e essas foram as minhas primeiras fontes quando eu consegui finalmente ser repórter. E aí eu fui repórter em jornais menores, como a Folha Metropolitana de Guarulhos, o Metro News, o Mais, que era um jornal popular de notícias cotidianas do Grupo Lance. Todos esses acho que extintos, não sei se a Folha Metropolitana ainda existe, até um problema não ter pesquisado, falha minha. E depois fui para o SBT, convidada para ser produtora investigativa. Eu não tinha interesse em trabalhar no vídeo naquele momento, mas o formato da televisão, a assinatura do repórter é estar no vídeo. Então eu tive essa experiência por 8 anos e alguma coisa, quase 10 anos, em que eu trabalhei de madrugada, fiz muitas matérias, e o que tem em comum nesse tempo todo, enquanto jornalista, é que eu sempre me interessei por pautas voltadas à justiça, segurança pública, desigualdade social e direitos humanos. Em 2018, já muito, como eu posso dizer, não é nem assustada, mas é que quando eu estava na faculdade, o jornalista tinha 4 opções na mesa. Ele podia trabalhar no impresso, nos jornais, revistas, ele podia trabalhar na televisão, no rádio ou na assessoria de imprensa. É uma loucura a gente pensar isso, né? Porque hoje em dia a cartela de opções profissionais para um jornalista é muito maior. Em 2018 eu já estava bastante frustrada com a falta de investimento na emissora em que eu trabalhava e na falta de recursos mesmo financeiros para que eu pudesse fazer matérias em profundidade, reportagens em profundidade, que foi o que sempre me interessou. Aí eu vi um documentário italiano na Netflix chamado Amanda Knox. Eu já era sempre fui muito viciada em ver documentários brasileiros, internacionais, enfim. E pensei, poxa, isso devia ser feito com alguma história brasileira. E aí idealizei um projeto e levei para uma produtora sobre uma história que eu acompanhava desde o início, que foi a morte do Marcos Matsunaga, herdeiro da IOC, assassinado pela esposa dele, a Elise Matsunaga. Elise Araújo Matsunaga. Em 2018, eu levo essa história para a produtora e acaba, enfim, se tornando a primeira série documental da Netflix no Brasil, mas sobretudo porque eu não queria falar sobre uma mulher que esquartejou o marido. A proposta era discutir até onde pode ir um relacionamento abusivo, conturbado, enfim, né, os limites dessa relação. Fez muito sucesso,
A série voltou agora ao top 10, porque, enfim, em outra plataforma teve uma ficção que eu não participei, mas que trata parte real, parte imaginado, como é natural da ficção, sobre a história da Elise. Depois disso, eu comecei a mergulhar nesse universo do audiovisual. Eu fui pesquisadora do Rota 66, A Polícia que Mata, a série da Globoplay. E aí comecei sendo story producer do PCC, fiz Elisa Samúdio, fiz Doleira, a história da Nelma Kodama, me arrisquei na ficção e escrevi Bandida, a número 1 da Rocinha, fiz Maníaco do Parque e tantos outros projetos que ainda estão por vir. E é isso, é horrível falar da gente, né? Nossa, fiquei aqui discursando, tava até sem ar já. E o que te motiva a contar essas histórias? De onde surgiu esse interesse, assim? Foi mais no seu primeiro estágio? Você já tinha essa ideia na sua cabeça? Na verdade, eu sabia que eu ia trabalhar com justiça desde muito nova, desde criança. Eu nasci na periferia de São Paulo, e que fique claro, a periferia de São Paulo ela é múltipla. Então, é muito curioso, porque quando eu digo isso, por exemplo, a minha mãe fala assim, mas alto lá, você não morava em uma favela. Eu falo, é verdade, eu não morava em uma favela, mas nós somos moradores da periferia. E tanto no jornalismo, como no cinema, audiovisual, que são universos dominados pela classe rica, branca e sudestina, eu acho que é muito importante esse marcador de que eu tive uma vivência na periferia que pautou a minha maneira de olhar para o mundo. E a minha vontade de fazer o que eu faço surge porque a casa de detenção, conhecida como Carandiru, era a paisagem mais emblemática e simbólica da minha infância. Então, para ir para a cidade, que é a maneira como, pelo menos na década de 90, nas décadas de 80 e 90, os moradores da periferia chamavam o centro, eu inevitavelmente tinha de passar pelo Carandiru. E eu acho que isso se somou porque o massacre aconteceu quando eu era criança, aquelas imagens dos mortos sempre ficaram muito vívidas na minha memória. E isso se entrelaçou também com a minha vida pessoal, porque eu, na infância, fui vítima de um abuso que, felizmente, não aconteceu num ambiente intrafamiliar, mas que costuma pautar a vida, especialmente de mulheres. Eu acho que, diante do trauma, via de regra, ou a gente cai, ou a gente usa aquilo como um motor de transformação. E é assim que eu enxergo o que eu faço. Eu acredito que contando histórias que precisam ser contadas de uma maneira séria e cada vez mais ampla, e é por isso que eu gosto tanto e me orgulho tanto de ter esses projetos em plataformas de streaming internacional, a gente consegue provocar discussões que podem transformar a sociedade para um rumo melhor. A própria história da Elise Matsunaga, eu acho que é um símbolo disso. Em 2012, quando o crime aconteceu, ela protagonizou uma capa da revista Veja, que eu particularmente nunca vi um feminicida protagonizar, como uma mulher fatal. Na sociedade de hoje, 2025, eu não concordo, e a intenção nunca foi essa. Mas jovens mulheres hoje dizem, na internet, isso é público, é um meme, que elas preferem ser a Elise Matsunaga a serem a Elisa Samúdio, que por uma infeliz coincidência eu também fiz o documentário. Eu acho que isso por mais que seja um extremo que eu também não acho saudável, mas ele demonstra uma evolução no pensamento da mulher, na nossa percepção em relação às múltiplas violências que a gente sofre. E é isso, essa vontade de mudar o mundo, que ela é até um pouco poliana, assim, mas enfim, por meio das histórias me move desde muito nova, né? Hoje eu tenho uma visão muito mais pragmática sobre a nossa profissão, de que para as boas histórias serem contadas a gente precisa de financiamento, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ter profissionais qualificados e bem remunerados, mas eu acho que
esse fogo interno, assim, sabe? Essa paixão que ainda mora muito forte dentro de mim, é sim por contar histórias que eu sei que podem mudar de alguma forma a sociedade. Muito bom. Como foi essa transição para esse nicho de documentarista, de pesquisadora? Que desafios você encontrou? Eu acho que o primeiro desafio foi mergulhar mais uma vez em um universo muito diferente do jornalismo. É uma crítica que eu faço ao jornalismo de que a gente não é treinado, a gente não é educado a associar a produção do nosso conteúdo, que é tão importante, inclusive pela defesa da democracia, para que a gente evolua enquanto sociedade, ao financiamento, né? Então, essa foi a primeira dificuldade, quando eu saio do jornalismo e preciso entender o valor do meu trabalho, que obviamente eu não sabia. Então, essa foi a primeira dificuldade, em cair nesse primeiro projeto, num universo muito peculiar, que tem as suas regras, as suas práticas, que é mais fechado ainda do que o jornalismo. Fui aprendendo, não tem um curso que ensine, então a prática, e esses anos, já são 8 anos nessa migração, tem me ensinado o valor da propriedade intelectual, o valor de que a gente preserve os nossos materiais, de que a gente registre no Ministério da Cultura, de que a gente busque ter essa visão também empresarial daquilo que a gente faz. Né? Eu acho que o bom jornalismo, o bom cinema documental, ele está intimamente associado à capacidade que a gente tiver de financiar e executar as nossas ideias. Então essa foi e é a maior dificuldade. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de ser fechada em uma caixa. Então sempre as pessoas me perguntam, mas você é jornalista investigativo? Eu até brinco, gente, os nossos amiguinhos da Abrage vão ficar muito incomodados se vocês me chamarem de jornalista investigativa, porque, né? Então assim, o que eu sou? Eu sou uma jornalista investigativa, eu sou uma pesquisadora, eu sou roteirista, eu sou diretora. Eu consigo ser tudo isso, mas sobretudo eu sou uma boa contadora de histórias, que usa a ética do jornalismo e tenta entender empresarialmente como tornar esse negócio sustentável e como fazer as histórias ganharem o mundo, que é o que eu acho que a gente quer. É um desafio constante. Hoje eu tô em uma fase da minha carreira em que eu migro, vou refazer, tá vendo? Só eu errei primeiro. Hoje eu tô em uma fase da minha carreira exatamente nessa migração entre ser apenas service. O que isso significa? Em ser apenas contratada para contar histórias e não ser dona delas. Então, para mim é muito importante hoje ser também uma criadora que faz parte das decisões sobre as histórias que saem da minha cabeça. E esse é o maior desafio. É um grande desafio. Acho que eu costumo dizer que o maior desafio de uma mulher é estar na mesa de quem manda. Então, hoje eu quero estar na mesa de quem toma as decisões nos projetos que eu crio. Ai, que bonito. Arrasou. Nossa! Você não falou... é fácil. Eu imagino. Não é eu fácil. Imagino. Gente, tá vendo? Tudo que a gente faz sempre tem um friozinho na barriga, a gente sempre treme, sempre tem medo de errar. É um eterno aprender e buscar fazer alguma coisa nova todos os dias. Como você falou que é uma boa contadora de histórias, a gente queria saber como que funciona o seu processo de apuração, de pesquisa, de contato com familiares da vítima, com conhecidos, enfim, se você puder falar um pouco com a gente, pra gente. Claro. Perdão. Eu acho que isso também é algo que não se ensina, mas que a gente tem algumas regras básicas. A minha regra básica particular, que é minha e de todo mundo que sempre trabalha comigo, trate as pessoas como você gostaria que tratassem a sua mãe. Então, por exemplo, aqui atrás a gente tem uma foto da Selma, que tá com esse RG chamuscado, que é uma
vítima do Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como Maníaco do Parque, apelidado pela mídia, diga-se de passagem. E Selma é uma jovem mulher que representa muito nessa história. E acho que esse processo do Maníaco do Parque representa muito isso que eu estou explicando. Ninguém na minha equipe chamava essas mulheres como a vítima, a menina que morava em Cotia. Não, o nome dela é Selma. E isso parece uma bobagem, né? E assim, uma bobagem que faz com que pessoas, por exemplo, digam: ah, a Thaís é uma pessoa muito difícil. Ai, gente, eu prefiro ser chamada de difícil até alguém revitimizando essa mulher que já foi violentada de tantas e tantas maneiras. Então esse é um exemplo de um processo de pesquisa que muda tudo. O pai da Selma me recebeu na casa dele em um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Isso, assim, não tem premiação que pague isso. E me deu uma fita VHS que, na época, ele fez um empréstimo para tirar uma cópia. O pai da Selma é um homem humilde, trabalhador, honesto, que desembolsou, em 1998, R$3.000 para fazer essa cópia. Guardou por 25 anos. E eu cheguei na casa dele, tomei café, tava dando risada, até mais solta do que quando a câmera liga. E com muita verdade e propósito naquilo que eu me dispus a fazer. E aí o pai da Selma me dá essa câmera. Me dá, aliás, a fita que estava guardada, assim, as 7 chaves. E me diz: Thaís, eu esperei 25 anos para isso. E eu sabia que fazer esse empréstimo era necessário, que um dia eu não ia me arrepender, que um dia eu ia precisar dessa fita. E tá aqui, toma, minha filha. Eu não usei a fita, porque ela estava numa gravação preta e branca, enfim. Mas foi graças a essa cópia, feita com tanto esforço pelo pai dessa vítima, que eu descobri o que o Gugu e o Domingo Legal do SBT tinham feito com essa família. Né, como eles tinham representado a Selma, e isso foi amplamente explorado no documentário. Aliás, quando eu comecei o documentário do Maníaco do Parque, que eu acho que é um bom exemplo do meu processo de pesquisa, eu ouvi de um executivo que é um grande parceiro, uma pessoa que eu gosto muito: Thaís, se você encontrar alguma coisa nova nessa história 30 anos depois, assim, sério, ele é até muito engraçado, ele falou: eu vou achar bizarro. E aí eu fiz assim: bom, eu não te prometo nada. E como é que a gente encontrou? Qual foi o segredo de a gente ter feito uma série com tantos elementos novos, com tantos... E quando eu digo elementos, são as fitas, são os depoimentos. Foi um olhar completamente novo para uma história. Como? Ah, porque eu sou ótima, porque eu sou... Não, gente. Tirando foto, uma folha de cada vez, assim, ó. Perdão, tá? Imagina. Fotografando assim, ó, veio essa, virei, vou fotografar a outra. Depois a gente digitalizou tudo. Eram 45.000 páginas. E lemos uma por uma. Sem chat, primeiro que na época nem tinha, né? Mas assim, sem IA, sem chat GPT, não é isso. Lendo uma por uma. Tabulando, cruzando informações. E assim, no fim das contas, quem olhava de fora falava: eu não acredito que vocês fizeram isso. Mas é como eu sempre respondo: mas você achava que o quê? Que isso que estava oculto ia ser encontrado no Google? Então, assim, o processo de pesquisa, eu acho que esse foi um exemplo, mas é sempre, eu sempre digo isso, sem preguiça, entendendo a responsabilidade que é tratar sobre o momento mais difícil da vida das outras pessoas. Entender que por mais que isso seja instigante, por mais que eu, por exemplo, sou viciada em séries true crime, eu assisto todas. Nossa, que a gente troca figurinha depois, não tem problema. Por favor, eu amo. Mas eu entendo que a gente não pode perder de vista que a gente está falando de violência. Sim. Que a gente está falando de algo muito grave, sabe? A gente não pode deixar o nosso fascínio por isso sobrepor a ética.
né? E talvez o meu processo de pesquisa, essa seja a base. A gente tem que ser ético. Não me importa quem pegou quem, não me importa a cor da calcinha, não me importa se era amigo, não me importa a fofoca. Não é isso o que me interessa. O que me interessa é fazer um documentário, por exemplo, do PCC, em que no fim o líder e o promotor choram. É isso que me interessa, sabe? Não me interessa discutir os pormenores, as fofocas, o que talvez me torne até uma pessoa chata, porque eu entendo que nos meios de comunicação, nas redes sociais hoje, é muito mais interessante a gente falar sobre as futilidades que rondam histórias que, na verdade, são muito graves, muito sérias e precisam ser discutidas com responsabilidade. Bom, vamos falar mais sobre essas produções no próximo bloco. Tá. A gente volta daqui a pouco para contar mais. Estamos de volta com o Arquivo Aberto e a nossa convidada, Thaís Nunes. Perguntem-me tudo! Bom, Thaís, no outro bloco a gente ouviu um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e sobre um pouco sobre as suas produções. A gente queria aprofundar um pouco mais nisso. E agora eu queria falar que esse tipo de produção ele é muito consumido, mas ao mesmo tempo ele recebe muitas críticas, porque as pessoas geralmente falam que esse tipo de conteúdo dá fama aos criminosos. E aí eu queria entender como produzir esse tipo de documentário, enfim, filme, sem apelar para o sensacionalismo e como evitar a espetacularização desses casos. Mantendo a ética também. É muito difícil e eu concordo que algumas produções exaltam o criminoso. E isso é completamente equivocado, né? Mais uma vez, não existe fórmula. Por isso que toda história, a meu ver, tem de ser tratada em sua individualidade. Eu já tive experiências em que eu defendi entrevistar um criminoso, em outras que eu disse que se fosse cogitada a entrevista, eu sairia do projeto. Então, qual é a minha régua de definição? Vou dar exemplos. Eu jamais entrevistaria o Francisco de Assis Pereira, maníaco do parque. Por um motivo simples, ele não tem capacidade psíquica de refletir sobre os atos que ele cometeu, tampouco se arrepender. Então, para que eu vou entrevistar uma pessoa que não tem uma formação cerebral, né, uma capacidade argumentativa? Eu não vejo uma necessidade nisso, sabe? Eu não vejo uma vantagem social nisso. Diferentemente da Elise. Muita gente acusou a produção logo no início, é claro, também porque foi a primeira, uma das primeiras, mas de humanizar Elise Matsunaga. A minha resposta sempre foi, mas gente, de onde é que vocês tiraram que ser humano é ser só luz? A humanidade mora exatamente na zona cinzenta que habita em todos nós. No entanto, Elise não teve um final feliz. Elise foi condenada, Elise cumpriu sua pena, mas muito mais do que isso. Elise disse que matou o marido porque ficou com medo de que ele tirasse a filha dela. E no fim das contas, a filha dela ficou sem pai e sem mãe. Eu sabia que eu sabia que o discurso da Elise iria para essa linha, para uma linha de o crime não compensa, para uma linha de eu fiz tudo isso e eu tomei a pior atitude possível. O que a gente fez foi revelar o caminho e os sentimentos que levaram ela a essa atitude injustificável e que ninguém aqui concorda, enfim, e quer estimular. O Macarrão, ex-líder do PCC, eu também achei que era
fundamental entrevistá-lo, porque ele foi uma pessoa que acreditou nas regras desse Estado paralelo mantido pelo primeiro comando da capital, mas que entendeu, por sua própria vivência, que o PCC, que nasceu para confrontar a tirania do Estado, consegue ser, a seus interesses, mais tirânico ainda do que o governo. Então, o Macarrão foi uma pessoa que cometeu atos terríveis, que matou agentes públicos, que integrou a cúpula dessa organização, mas que foi expulso, que se tornou um delator e que teve a esposa dele assassinada na frente da filha de 8 anos. Mais uma vez, o crime não compensa, a violência gera mais violência, e é uma mensagem que ela é completamente diferente de entrevistar o maníaco do parque, como o Gugu fez, como o Marcelo Rezende fez no Fantástico, e dizer, por favor, você pode simular aí como é que você asfixiava uma mulher? Então, eu acho que além da espetacularização, existe uma camada que ela é muito perversa e que pouco se diz, que é a fetichização da violência. Então, eu tive uma preocupação muito grande no documentário do Maníaco do Parque, por exemplo, em não exibir os restos mortais, os corpos, porque eu sei, e é muito dolorido dizer isso, mas eu já tenho experiência suficiente para não ser ingênua e poder dizer isso. Eu sei que se eu tivesse colocado os corpos, alguém da audiência ia sentir prazer sexual com isso. O próprio Francisco de Assis Pereira sente prazer a cada vez que os crimes dele, esses detalhes, são reproduzidos, que as pessoas ficam falando, mas fez Você sente isso, um astro, mordeu né? não sei o quê. Não, total. Um desafio que eu tive, voltando a isso da pesquisa, foram as fitas. Você imagine só, 30 anos depois, o serial killer mais midiático, mais célebre, e eu odeio usar palavras positivas para falar de criminosos, mas ele é célebre, uma jornalista encontra uma fita com várias fitas, com 8 horas de depoimento inédito dele. Se isso caísse numa redação, talvez pressionada pelo factual, poucas pessoas conseguiriam dar um passo atrás. Se bem que eu sempre fui muito chata e eu daria e falar, gente, a gente não vai usar esse áudio dele contando como é que ele mordeu, como é que fez isso, como é que fez aquilo, como é que fez aquilo outro, porque ele está se gabando disso. Ele sente prazer, para ele isso é algo positivo. Então, a minha regra para editar esses áudios e escolher o que é que iria entrar no documentário ou não, eram áudios que comprovassem quem ele é. Uma pessoa problemática, uma pessoa com sérias questões de higiene pessoal, que não se sentia sexualmente atraído por mulheres, ele tinha uma questão de uma sexualidade absolutamente reprimida e confusa dentro de si, e áudios que demonstrassem o que a série quis dizer, que se ele sair, ele faz parte do 0,00001% que vai voltar a reincidir. E é uma coisa tão louca que quem me conhece já há muito tempo, acompanha meu trabalho, sabe que eu sou uma pessoa que luto pela... Nossa, até me... Sabe que eu sou uma pessoa que luto pelo desencarceramento em massa. Mas a vida é tão complexa que nessa história eu entendi que nem todo mundo nem todo mundo é capaz de se regenerar, sabe? E eu acho que também são dois extremos, né? Ao mesmo tempo que tem essa parte da espetacularização, de tomar cuidado, também tem aquilo que você falou de dar voz, porque o documentário do Maníaco, as mulheres falam várias vezes, e fica bem claro que o intuito também é humanizar essas vítimas, que na época tinha que ter sido feito, mas elas foram totalmente invisibilizadas. No caso da Elisa Matsunaga também, ela cometeu o crime, mas eu acho que ela também não teve tanta oportunidade de falar. Então, acho que é dar voz ao mesmo tempo, acho que é muito importante.
Pois é, e a gente é uma ilusão. Eu sempre achei uma ilusão, papinho furado, que jornalista é isento. A gente traz dentro da gente os nossos códigos morais, as nossas preferências, as nossas certezas, os nossos códigos de conduta. E a narração, né, você contar uma história, você ser um contador de história, é você escolher sob qual lado do cristal você vai incidir a luz. Isso é óbvio. Tem que ser feito, né? Não tem, Tem que ser feito. Quando você senta para escrever um roteiro, você decide qual é o viés da história. Quem vai ter mais luz, quem vai ser o narrador, né? O que cada um vai dizer. A gente tem esse poder. O contador de histórias também é um filtro da história. A gente é ponte, mas a gente também é filtro. Sempre eu ouvi isso assim de um jornalista muito das antigas, quando eu era bem jovem. Quem leva para o editor a informação é você. Você sabe o que é que você vai levar para o seu editor. Então, se eu não tivesse esse preparo, se eu não estudasse, porque é outra coisa que eu acho que assim, quem vai lidar com esse tipo de tema tem de estudar muito. As peculiaridades de cada tipo de crime. Uma capa, por exemplo, do Notícias Populares, que eu vi da década de 90, em que você tinha duas mulheres com o bumbum de fora e um fio dental, na mesma posição em que as vítimas do maníaco do parque eram encontradas. E assim, a semiótica da capa é... Em cima você tem a manchete descrevendo como as mulheres eram encontradas. Embaixo você tem as gostosas da capa. Achar que isso foi feito com inocência, não foi feito com inocência. Da mesma maneira que quando eu entrevisto uma pessoa, quando eu edito, quando eu escolho o áudio que vai entrar em um documentário, eu tenho de ter noção da importância dessas decisões. Até para não naturalizar esse tipo de acontecimento, né? Porque essa revista que colocou esse contexto naturaliza muito esse tipo de comportamento agressivo contra a mulher. Acho que reforça muito isso. Muito, assim, a irmã da Selma. A irmã da Selma reconheceu o corpo vendo em uma emissora de televisão, sem blur, com aquela câmera assim que lambe, sabe? O corpo da Selma foi exibido numa posição absolutamente sexualizada, em decomposição, 3 horas da tarde, na televisão aberta. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas na época não era. Na época não era. Então, esse é o nosso papel enquanto contadores de história, sabe? A gente conseguiu colocar na narrativa de uma forma que fica muito claro o absurdo. Mas essa foi uma escolha. Talvez outro diretora, roteirista que tivesse outra experiência não olharia para isso. Então é uma responsabilidade que a gente tem que ter sempre perto. O tempo todo. A série do Maníaco do Parque foi pesquisada e roteirizada por você. E você, enquanto mulher, foi muito envolvida dentro de toda a violência, de todo o feminicídio que ele cometeu. Queria saber como você se sentiu, sabendo como você trouxe no início da nossa conversa, que você já sofreu um assédio, um abuso. Queria saber como foi para você, no seu pessoal, tratar de toda essa questão, de toda essa violência. Olha, foi muito pesado, né? Acho que o fato de ter uma equipe que me apoiava muito, especialmente as pesquisadoras, especialmente a pesquisadora que mais me ajudou, que é a Eduarda, ajudou demais. E porque todo mundo que estava ali no meu núcleo duro, né, no meu time, tinha muito essa ideia de assim, é horrível, nós estamos há 6 meses ouvindo áudios do Francisco de Assis Pereira em looping, não é possível, assim, a Eduardo olhava, tinha dias que ela falava, Thaís, a gente já tá aqui há 1 semana ouvindo esses áudios, assim, essa voz que penetrava aqui, sabe, parecia que eu tomava banho, me esfregava para tirar a voz dele de dentro de mim. A voz dele foi o que ficou
mais marcado, assim, era o que mais mexia comigo. Mas, por outro lado, a força das sobreviventes e das famílias também tornava tudo mais leve, assim, por outro lado, dentro do possível, porque a gente tinha muita noção do quanto isso era importante para elas. Sabe, a Sandra, que é uma pessoa maravilhosa e eu tenho muito orgulho da coragem dela, ela é inacreditável você pensar que você escapa por muito pouco de um assassino em série e todas as violências que ela vai sofrendo depois, pela mídia, assédio no trabalho, a família vira as costas, os filhos saem de casa e ela é considerada uma puta. Eu sou uma pessoa que odeio falar palavrão, mas pensar que a gente vive em um país em que uma vítima de um assassino em série consegue, depois de tudo, ser chamada desse nome é muito forte. E eu acho que saber que a gente tinha esse poder de tirar isso do silêncio deu muita força, mas eu não vou ser hipócrita em dizer que foi fácil. Tanto é que eu, no começo desse ano, eu falei assim, gente, eu não quero mais projeto nenhum que envolva crime sexual e feminicídio. Óbvio, cuspi pro alto, cai no meio da minha testa, que aí sempre vem 2 histórias e fala, ai meu Deus, gente. Você não consegue? É mais forte. É mais forte. É mais forte. É mais forte. Mas é porque, gente, de verdade, eu acho que poder tirar algo que está oculto, que está no silêncio por tantos anos, é muito transformador, sabe? Essa história é uma história que ainda eu tô atrás de patrocínio, mas enfim, que é uma história de um feminicídio, ela chegou a contragosto meu de não, gente, eu tô envolvida em outra coisa, tô falando de crime organizado, tal. Só que ela chega e ela te toca de uma forma tão profunda, porque você conhece alguma amiga, uma tia, uma prima, uma vizinha que já passou por aquela violência especificamente. E aí você diz, putz, essa história não chegou pra mim por acaso. Então, vamos começar tudo de novo. E eu acho que esse tipo de história sendo contada traz pautas que aconteciam antes e seguem acontecendo hoje. Porque no caso do maníaco, todas as vítimas foram muito desacreditadas, foram violentadas novamente, tanto pela imprensa quanto pela polícia. E eu acho que é o que tenho certeza, é o que segue acontecendo hoje, quando alguma mulher vai denunciar um tipo de violência, seja doméstica, seja sexual, ela é o tempo todo violentada novamente pela polícia, pela imprensa, ela é muito desacreditada. Então, acho que é muito importante trazer esse tipo de pauta que continua sendo atual. Pois é, eu acho que assim, o segredo ele é muito mais sobre, muitas vezes não é sobre a história em si, sobre a história no individual, é o que essa história fala sobre o coletivo. E é impressionante como sempre tem uma temática nova e que ao mesmo tempo é urgente para ser discutida. Nesse projeto específico do feminicídio, por exemplo, é a tentativa de provar que uma mulher é louca. Eu nunca não. Eu já me deparei com várias situações assim, mas eu nunca tive um projeto específico sobre isso. Você fala, meu Deus, tá bom, vamos tocar. Por quê? Quantas mulheres já não foram chamadas de louca diante de uma reação que o patriarcado não julga adequada para o que se espera do nosso comportamento? Então, são essas temáticas que me movem e que elas estão sempre por trás desses casos todos. Eu tô vendo aquela capa ali, por exemplo, da Elisa Samúdio, e me lembrei da pesquisa que a gente fez, era um time grande, de arquivos. Ver a mídia esportiva em 2009, a maneira como eles se referiam a Elisa é chocante. Ela era chamada de Maria Chuteira, assim, sem a menor cerimônia. Tipo, gente, essa mulher fez um boletim de ocorrência de violência doméstica, como é que vai ficar o Flamengo amanhã? E a cabeça do Bruno? Flamengão aí e tal, né? Seleção, enfim. Então, pode ser
Pode ser até uma bobagem da minha parte, mas eu realmente acho que quando essas histórias vêm a público, com essa roupagem de cinema, com um roteiro mais elaborado, a gente consegue abrir esse tipo de discussão de uma forma inimaginável quando eu comecei a fazer isso anos atrás. E é muito importante o seu trabalho. A gente tá terminando e a gente quer agradecer. Vocês não querem dar nenhuma provocada, assim, né? Alguma coisa? Eu tô brincando, eu tô achando o máximo. É que a gente tem tempo. Não, mas foi muito bom. Foi Eu muito agradeço bom, Thaís. muito. O trabalho é muito importante e a gente tá realmente admirada. E a gente agradece muito você topar participar, vir aqui falar sobre você, seu trabalho. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigada, eu odeio falar sobre mim, eu sempre fico com vergonha, mas obrigada por terem me deixado à vontade, a admiração é recíproca, eu sempre fico muito feliz em trocar com jornalistas mais jovens do que eu, mas que já já a gente já tá todo mundo se encontrando, Ai, tomara. trocando, e com visões mais positivistas do mundo, sabe? Eu acho que a gente tá no caminho certo. Isso. Tem tanta coisa ainda para acontecer, mas estamos chegando lá. Tamo. Obrigada. Obrigada. Bom, esse foi o Arquivo Aberto de hoje. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela audiência.